Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, a família, as pessoas queridas. Bem, esse é o início de um projeto novo, no qual a gente pretende fazer reuniões de centro espírita online, no qual consistirá na leitura de um trecho do Evangelho, depois uma palestra sobre um determinado tema e, por fim, passe à distância. Se você que está nos escutando quiser deixar um copo de água ao lado, você pode deixar, não tem problema nenhum. Pode ser atemporal, a gente vai deixar salva essa live no nosso feed, e quando você assistir você pode deixar esse copo d'água e depois que terminar pode beber, porque a água fluidificada ela tem vários benefícios. Então a gente vai iniciar hoje com uma prece e pode deixar o seu copo d'água do lado, né? Só pedir para que seu mentor, seu anjo da guarda, não precisa saber o nome dele, para que os bons espíritos fluidifiquem essa água e depois no final você toma ou você deixa para tomar no decorrer do dia. Então vamos iniciar. Vamos pedir aos bons espíritos para que nos orientem nessa tarefa, para que nos ajudem na medida que podem, de acordo com a nossa necessidade evolutiva, para que nos ajudem nas questões da vida, nas questões da nossa saúde e que, sobretudo, nos orientem ao caminho da construção da evolução espiritual, para que possamos tomar as decisões necessárias, as decisões corretas e que para que possamos, sobretudo, fazer o bem não somente a nós, mas aos outros, que possamos ser um instrumento de melhoria para toda a nossa sociedade. Amém. Então a gente vai deixar salva essa nossa live no nosso feed e à medida que você for assistindo, você pode estar fazendo isso. Não precisa ser nesse momento atual. Então eu vou ler um pouquinho aqui do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai falar hoje sobre o esquecimento do passado, que é um tema que muitos irmãos têm dúvida, né? Porque muita gente, quase 99% das pessoas, não lembra sobre as vidas passadas, e ela tem um objetivo, justamente de ajudar a gente nessa evolução. Então, se a gente for pensar que na nossa vida passada a gente foi, por exemplo, alguém que praticou mal e a gente fica sabendo na atual vida, esse remorso ele pode nos atrapalhar na nossa evolução atualmente, né? Se a gente saber que a gente praticou atos terríveis, isso pode influenciar o nosso psicológico de tal maneira que a gente não consiga fazer a nossa evolução. Então, o que a gente tem que pensar em relação ao nosso passado, né? Focar justamente no presente. Se a gente está tendo essa missão, se a gente está tendo essa chance da gente evoluir nessa atual vida, nessa atual encarnação, a gente tem que aproveitar o momento do agora para evoluir. O passado já passou, se a gente tiver que pagar algum débito nessa vida, a gente tem que aceitar, né? Porque foi uma coisa que a gente concordou de acordo com a nossa necessidade antes da gente encarnar, e a gente tem que pensar também que todo o mal que a gente sofre, por assim dizer, não é um castigo, e sim uma chance de melhoria, de evolução. Então eu vou ler o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre isso. Esquecimento do passado. É em vão que se assimila o esquecimento do passado como um impedimento ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser muito útil, que é aquilo que a gente já veio falando aqui. Como efeito, essa lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer forma, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce, muitas vezes, no mesmo meio em que viveu, e se encontra
em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que haja feito. Nesse trecho, pessoal, a gente tem que assimilar que todas as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas no qual a gente tem débito ou eles são necessárias para a nossa evolução. Muitas vezes a pessoa fala, eu nasci em uma família conturbada, ou as pessoas ao meu redor são pessoas no qual eu não me encaixo. Você tem que pensar que aquelas pessoas estão ali para te ensinar algo, para você ensinar algo para aquelas pessoas, ou para ambas aprenderem em conjunto. Como diz essa passagem aqui que acabei de ler do Evangelho segundo o Espiritismo, as pessoas ao nosso redor há sempre uma relação. Se nelas reconhecesse aqueles a quem odiou, esse ódio talvez reaparecesse. Ou seja, se fossem pessoas que a gente tinha por inimigo em vidas passadas, muito provavelmente a gente teria sido inimigas nessa vida e esse débito ele não seria debitado. Assim ele se sentiria humilhado perante aqueles que tivessem ofendido. Deus nos deu para que melhorássemos justamente o que nos é necessário e suficiente, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos retirou o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber quem foi. Se está sendo punido, é porque praticou o mal, e suas más tendências atuais são o indício do que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não resta sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal, e lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento somente existe durante a vida material. Esse trecho nos remete muito que, conforme a gente desencarna e há esclarecimento do nosso espírito sobre o que aconteceu, a gente é passível de recuperar as memórias e as vivências de outras vidas. Já há muitas passagens na literatura espírita sobre espíritos que vão para o mundo espiritual e conforme eles vão adquirindo conhecimento e discernimento sobre a sua condição, eles vão recuperando as memórias e as vivências de vidas passadas e entendendo a relação da vida atual. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse trecho que eu acabei de ler, ele acaba reforçando isso. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida material. Retornando à vida espiritual, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Trata-se, portanto, de uma breve interrupção, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que ele nunca perde, pois a experiência prova que na reencarnação, durante o sono do corpo, ele desfruta de certa liberdade e que tem consciência de seus atos anteriores. Essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo nos leva ao que a gente sempre fala, que é sobre o desdobramento espiritual. Quando a gente dorme, o corpo físico, após adormecer, o nosso espírito ele sai do nosso corpo, ele fica ligado ao fio de prata, que é o fio que une o espírito, assim por se dizer, ao corpo material, e a gente vai até o mundo espiritual. Lá a gente pode receber tratamento, lá a gente pode trabalhar, lá a gente pode estudar, e lá a gente pode encontrar aqueles entes queridos que já estão desencarnados. Por isso que muita gente fala que sonhou com esses entes queridos e eles falam a seguinte frase, que esse sonho parecia realístico, justamente por isso, porque o espírito teve esse encontro com esses entes queridos. Dessa forma, ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança somente se apaga durante a vida exterior de relação. Mas na falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, que aure novas forças nesse instante de emancipação da alma, se souber dar-lhe o devido valor. Ou seja, a gente tem que
passar a analisar os nossos desdobramentos e saber fazer a correlação com a nossa vida material, pois muitos dos nossos desdobramentos são intuições, são dicas do que a gente tem que melhorar nessa vida terrena. Lido o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como se processa o desencarne e como é esse desencarne, para onde a gente vai. Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, eles são baseados nas obras de Chico Xavier e Allan Kardec. Se alguém tiver alguma dúvida, vai escrevendo nos comentários, no inbox, que se eu souber a gente vai responder. Então tá. Primeiro, todos nós, a gente tem uma carga de vida. Então a gente nasce, quando a gente já nasce com essa carga de vida propriamente, né, até a data do nosso desencarne. Antes da gente nascer, no mundo espiritual, a gente já planeja tudo que a gente vai passar aqui na Terra, baseado nas nossas necessidades. Então, por exemplo, se numa vida passada eu fui uma pessoa que foi muito ligada ao dinheiro, não ajudei as pessoas com o meu dinheiro, fui uma pessoa muito mesquinha, nessa vida há grande necessidade de eu vir com poucos recursos financeiros justamente para valorizar as coisas simples da vida. Então a gente faz esse combinado, né, com os nossos tutores kármicos, com os nossos mentores, com aquelas pessoas que de certa forma irão participar do nosso reencarne, do nosso processo evolutivo aqui na Terra, e baseado nisso a gente acaba escolhendo também a nossa aparência, as doenças no qual a gente, né, necessita passar, justamente com tudo isso com o objetivo de evolução. Nada é com o objetivo de punição. E sim, se a gente passa, é porque há um propósito. Então, quando a gente escolhe tudo isso que a gente vai passar, os mentores espirituais, eles desdobram durante a noite os nossos pais, né? E eles apresentam a gente como filho aos nossos pais. Isso é bem comum de se acontecer. Muitas pessoas relatam que já sonharam com os seus filhos, inclusive seus filhos com uma certa idade que posteriormente, depois que nasceram e foram envelhecendo, assumiram essa forma com que eles sonharam. Então eles desdobram os nossos pais e apresentam a gente aos nossos pais. Daí quando o espírito ele é aclopado ali no feto, né? A gente passa ali muitas vezes ainda inconsciente, a gente acaba lembrando um pouquinho do mundo espiritual. Por isso que algumas crianças até os 10, 11 anos, elas têm uma mediunidade mais aflorada, justamente porque elas estão com o pé mais no mundo espiritual do que no mundo físico, né? Então elas se lembram de muitas coisas, e a gente nasce e a gente passa por essas experiências no qual a gente escolheu. É claro que essas experiências elas podem ser melhoradas ou pioradas de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, por exemplo, assim, se a gente abusa da nossa alimentação, a gente pode adquirir doenças em virtude dessa escolha na vida terrestre. Não quer dizer que a gente escolheu isso antes de encarnar. Então a gente passa por todo o nosso processo, a gente conhece pessoas, há muitas pessoas que elas entram na nossa vida justamente por algum débito rápido e elas acabam passando. Às vezes você conhece alguém, depois você nunca mais vê essa pessoa. A nossa vida é assim. Quando está chegando próximo do nosso desencarne, é bem comum dos mentores virem nos dar passe justamente para melhorar essa nossa transição. André Luiz fala nas suas obras que o desenlace, né, do espírito para o corpo, ele é feito de maneira de célula por célula. É um processo bem difícil e bem trabalhoso, né? E é comum também aquelas pessoas que já estão desencarnadas, familiares, nos virem, né, nos receber no momento do desencarne. Por isso que muita gente, antes de morrer, relata que viu a avó, o vô, a mãe, o pai, e por isso também que há aquela melhora da morte, justamente por esses passes, por essas questões de energia que os mentores fazem no nosso corpo para que esse desencarne, esse processo do desencarne seja um processo menos traumático possível. Aí você pode estar me perguntando, tá, Fabrício, e aquelas doenças que a pessoa sofre, ou aqueles desencarnes mais abruptos, né? Tirando o fato do suicídio, no qual há uma interrupção não programada da vida, a maioria dos processos de desencarne são todos
já programados. Então, a gente sabe hoje, através das psicografias, que muitos acidentes automobilísticos, traumáticos, muitas vezes o espírito é retirado do corpo, mesmo de acontecer o ato. Isso depende da necessidade reencarnatória de cada espírito. Então, é feito o processo de desencarne, e a gente vai para onde a nossa vibração permitir. A gente pode ir para o umbral, a gente pode ir para as colônias, né? Que algumas colônias elas estão no umbral, então a gente vai de acordo para onde a nossa vibração permitir. A maioria das pessoas vão para um hospital espiritual até mesmo para se recuperar o seu espírito por questões que foram impregnados durante a vida, então acaba recebendo passes, tratamentos, né? E posteriormente a isso ele vai aos poucos recuperando a sua memória, né, do que passou nessa vida, nas outras vidas. Os seus mentores vão explicando para ele o que aconteceu, né? Vão lembrando do propósito da reencarnação, e ele vai recuperando essa lucidez aos poucos. Conforme necessidade, o espírito ele pode já receber a permissão de visitar a sua família, ajudar a sua família ou não. Há alguns espíritos que retornam para ajudar, né, a sua família, por isso que às vezes é comum a gente sentir a presença de alguém desencarnado ao nosso lado. Muitas vezes as pessoas sentem a questão de perfumes, né? Sentem o toque de pessoas, então há grandes chances de ser esses familiares, essas pessoas queridas que já estão nos ajudando. É claro que entre uma encarnação e outra varia de acordo com a necessidade de cada espírito. Tem espírito que reencarna de maneira rápida, tem espírito que demora às vezes até séculos para reencarnar. Isso vai tudo de acordo com a necessidade e do que o espírito pleiteia. De modo geral funciona assim o desencarne da pessoa, né, das pessoas. O que a gente tem que entender dentro aí da nossa filosofia espírita é que a gente acredita que a morte do corpo físico não é o fim. A gente já teve vários desencarnes e isso é uma sucessão de acontecimentos. A gente encarna, desencarna, encarna novamente, desencarna, e assim vai sendo de acordo com as nossas necessidades, né? Encarnados a gente não lembra de outras vidas, mas a gente tem que entender que o espírito ele é imortal e que a gente está nessa experiência terrena justamente por uma questão de necessidade e evolução. Então não fique pensando o que você foi ou o que você deixou de fazer, ou muitas vezes o que você fez já encarnado. Foque no momento atual para frente. Ah, Fabrício, se eu fui uma má pessoa até agora, então grande chance de você se tornar uma boa pessoa e correr atrás do prejuízo, né? Deus não permite o mal à toa. Ele permite somente em duas situações. Ele permite o mal para se evitar um mal maior ou para aprendizado. Então, é sempre a chance da gente melhorar. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu fiz tanta coisa errada. Se você fez tanta coisa errada, você pode começar no momento agora para fazer as coisas melhorarem. A mentora do Divaldo falava que o bem feito pode apagar ou diminuir o mal praticado. Vou repetir. O bem feito pode anular ou diminuir o mal praticado. E é isso que é lindo na espiritualidade. Não quer dizer que você praticou mal, que a sua alma já está condenada. Todos temos o direito de melhorar. E é isso que a gente tem que ter na nossa mente. Sempre. Fabrício, como que eu melhoro? Gente, você melhora através da prática do bem, né? Quando eu falo prática do bem, não é só questão financeira. Ah, Fabrício, eu não tenho dinheiro para ajudar as pessoas. Tudo bem, uma conversa, né? Uma doação, às vezes, eu tenho um pacote de arroz aqui, ajudar, né? Tentar participar aí com o trabalho através de ONG, tentar melhorar como pessoa. O fato de você querer melhorar, você já atrai vários espíritos bons para ajudar nessa sua empreitada. Então a ajuda ela vai muito mais do que ajuda material. Claro que se você tem condições de ajudar materialmente, financeiramente alguém, ajude. Mas uma conversa, um apoio, você escutar a pessoa que está passando por dificuldade, sentir que tem alguém ali que se importa com ela, né? Não tem dinheiro, mas talvez ajudar alguma ONG na distribuição de marmitas, de divulgação para pedir dinheiro para determinadas ONGs sérias.
Tudo isso faz parte do bem. Estudo e prática do bem, né? Volto a repetir a frase da mentora de Divaldo Franco. O bem feito pode diminuir ou anular o mal praticado. Então, a espiritualidade sempre nos dá essa chance. Terminando a nossa palestra, eu vou fazer um momento de vibração aqui. Então, se você estiver escutando esse vídeo em qualquer hora, você pode fazer. Vocês que estão aqui na live, a gente pode fazer. Então, o que a gente vai fazer? Feche o olho ou mentalize coisas boas, momentos felizes que vocês já passaram. Imaginem o que vocês querem. Pode pedir em voz alta ou pode pedir mentalmente questões que vocês estejam necessitando. Mas, sobretudo, tudo que vocês estejam necessitando, não esqueçam de sempre agradecer. Então, coloquem na mente e no coração o que vocês almejam, tanto questão financeira, questão emocional, questão de saúde, para qualquer pessoa, né? Chame o teu mentor, não precisa saber o nome dele, teu anjo da guarda, seja qual for a sua religião, coloque essa intenção. É importante quando você for dormir, você pedir a proteção do seu mentor, do seu anjo da guarda e colocar essa intenção e pedir discernimento para ser uma pessoa melhor. Então feche os olhos. Senhor Jesus Cristo, nosso maior mentor, abençoai a todas as pessoas que estão necessitadas, que seus anjos da guarda, seus mentores, lhe auxiliem para a prática do bem e seguir no caminho certo. Ajude as pessoas necessitadas dentro de suas necessidades e, sobretudo, faça o elucidamento mental para que elas compreendam a todo momento o que é certo e o que é errado. Abençoe a todos que necessitam para que sigam no caminho do bem, tenham saúde, tenham propósito e, sobretudo, sejam felizes. Ajudem aquelas pessoas que sofrem, aos nossos irmãos desencarnados e encarnados que estão sofrendo, para que diminuam a dor e, consequentemente, consigam seguir no seu processo de evolução. Que assim seja. Amém. Pessoal, então a gente vai fazer mais lives como essa, né, online. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode deixar inbox, que se eu souber, né, a gente vai respondendo aos poucos. Não esqueçam de beber o copo d'água, é muito importante. Vocês podem fazer sempre isso, podem sempre deixar o copo d'água e pedir para seus mentores que eles abençoem, que eles fluidifiquem essa água, e podem beber, que vai fazer bem não somente para o corpo físico, como para o corpo espiritual. Espero que tenham todos gostado, que Deus abençoe a todos e muito obrigado por terem ficado, tá bom?